Notícias de última hora. Fui informado de que Israel iniciou seu ataque contra o Irã em resposta a meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel. Atualmente, as forças de defesa de Israel realizam ataques precisos contra alvos militares. Várias explosões foram relatadas ao redor da capital iraniana, Teherã. O objetivo é enviar uma mensagem de dissuasão ao regime iraniano. O ataque está em andamento neste momento e entendemos, de acordo com as fontes, que o foco são alvos militares em Teherã e ao redor da capital iraniana e também na parte norte do país. Em resposta a meses de ataques contínuos do regime iraniano contra o Estado de Israel, neste momento as forças de defesa de Israel estão realizando ataques precisos em alvos militares no Irã. Esse ataque foi no ano passado, mas parece que Israel está se preparando para a segunda rodada. O canal 14 de Israel relata que um ataque em grande escala ao Irã começará em breve, descrito como o mais sem precedentes desde que a guerra começou. Muitos dizem Segunda Guerra Mundial, mas na realidade acho que queriam dizer desde que esta guerra começou no Oriente Médio. Isso acontece apenas um dia depois que o líder supremo iraniano pediu a destruição de Israel. Aqui estão os detalhes. No domingo, o líder supremo do Irã pediu a destruição de Israel. É um dever religioso, moral e humano de todos trabalhar para remover essa entidade criminosa perversa da região. Em Jerusalém, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enviou um recado para 3 grandes inimigos terroristas. Em relação ao Hamas em Gaza, a pressão militar funciona. Em relação ao Hezbollah no Líbano, há uma aplicação muito firme, sem compromisso. Em relação aos Houthis, aprecio muito a ação dos Estados Unidos, nosso aliado. Eles estão lidando com eles muito fortemente. Chris Mitchell, Central Brasileira de Notícias News, Jerusalém. Preste muita atenção ao que a liderança iraniana está dizendo. Diante de vamos bombardeá-lo se você não desistir de seus planos nucleares, você não vai a uma mesa de negociações e diz que não está tentando adquirir armas nucleares. Diante disso, eles dobram a aposta e dizem que Israel precisa ser eliminado. Essa ideologia precisa ser eliminada. Não dá para simplesmente ignorar e dizer vamos apenas conversar. Não é apenas conversa. É o que eles aderiram por décadas. E a razão pela qual eles colocaram tanto financiamento e armas nas mãos do Hezbollah e nas mãos do Hamas, tudo se baseia nessa ideologia para varrer Israel do mapa. A chegada do general Michael E. Kurilla, comandante do Comando Central dos Estados Unidos da América em Israel hoje, está alimentando especulações. Em Israel, ele se reunirá com autoridades de defesa e militares para discutir as tensões com o Irã. Durante a visita, ele provavelmente também se encontrará com militares ligados ao sistema de mísseis antibalísticos Terminal High Altitude Area Defense do Exército dos Estados Unidos da América, entregue a Israel no ano passado. Retomando sua reunião com os oficiais israelenses, o tópico central deve ser um possível ataque aéreo e de mísseis em grande escala no Irã e a coordenação entre Estados Unidos da América e Israel na operação. Outro fator que corrobora isso são os B-2 americanos estacionados em Diego Garcia. Finalmente temos uma visualização completa por satélite de quantos B-2 temos na base. Os 6 bombardeiros B-2 Spirit da Força Aérea dos Estados Unidos da América estão visíveis na rampa sul em Diego Garcia, no Oceano Índico. Esta é a primeira vez que todos os 6 estão visíveis. Muitos funcionários iranianos não estão felizes com isso, pois sabem que provavelmente é uma tática de pressão para levá-los a negociar ou uma preparação para um ataque contra a instalação nuclear iraniana. Na verdade, Trump disse isso há apenas 2 dias. Fim por hora, muitas coisas acontecem no Irã. Vamos tentar fazer algo. Se não conseguirmos, será uma situação muito ruim. Quando as sanções ao petróleo que você mencionou hoje entrarão em vigor? Então nós temos algumas. Temos as tarifas secundárias no Irã. Daremos algumas semanas. Se não houver progresso, aplicaremos as medidas. Não estamos aplicando agora, mas se você se lembra, eu fiz isso 6 anos atrás e funcionou muito bem, para dizer o mínimo, que se a eleição não fosse manipulada, você teria uma situação em que não haveria problema com o Irã hoje, mas Biden obviamente não sabia o que estava fazendo e temos uma situação muito difícil no Oriente Médio por causa disso. Acabou com 7 de outubro e nunca teríamos tido 7 de outubro e nunca teríamos a Rússia invadindo a Ucrânia da mesma forma. Vamos tomar uma decisão sobre tarifas secundárias no Irã com base em eles vão fazer um acordo ou não. Se eles fizerem um acordo, nunca aplicaremos tarifas de segurança. Vamos esperar que tenham uma grande baixa e
vida bem-sucedida como um país. Vamos ver o que acontece. Muito interessante. Não consigo imaginar eles fazendo outra coisa senão fechar um acordo. Eu preferiria um acordo a outra alternativa, da qual acho que todos neste avião sabem o que é, e isso não vai ser bonito. Comentários como este levam alguns oficiais iranianos a pedirem um ataque preventivo à base dos Estados Unidos da América em Diego Garcia, mas é improvável que o Irã tenha capacidade para superar as defesas aéreas da base. Como podem ver na imagem, os círculos vermelhos mostram as diferentes armas que o Irã possui e o alcance que elas cobrem. O Irã possui o drone Shahed 136B, que pode alcançar Diego Garcia, mas é improvável que a base não tenha defesas para derrubá-lo. A Ucrânia tem derrubado tantos Shaheds lançados pela Rússia e o exército dos Estados Unidos da América provavelmente já estudou as peças para descobrir suas fraquezas. Enquanto isso, os ataques dos Estados Unidos da América aos Houthis no Iêmen continuaram e aceleraram nos últimos dias. Os Estados Unidos estão intensificando seu ataque ao Iêmen, seu exército desencadeando um poder de fogo superior, mísseis perfurando a noite com um rugido ensurdecedor. Pelo menos 17 ataques relatados em Sadr e Amran. O site Ansarullah dos Houthi disse que os agressivos ataques aéreos causaram danos materiais à propriedade dos cidadãos, mas não deu detalhes sobre as vítimas. Em linha com sua abordagem geral, minimizando suas perdas e exagerando seus ataques. Na mais recente, o grupo alegou ter visado navios de guerra dos Estados Unidos e uma aeronave no Mar Vermelho, bem como alvos militares em Israel. O porta-voz do grupo, Yahya Sarria, disse em uma declaração televisionada que suas forças de mísseis, drone, força aérea e forças navais realizaram uma operação militar conjunta visando os navios de guerra no Mar Vermelho, incluindo o porta-aviões dos Estados Unidos United States Ship Harry Truman. As forças de mísseis, a força aérea de drones e as forças navais realizaram uma operação militar conjunta visando navios de guerra hostis no Mar Vermelho, principalmente o porta-aviões americano Truman, que serve como base de lançamento para agressões contra nosso país. Os mísseis Houthi também estão cruzando os céus de Israel. Em uma operação separada, a Síria disse que sua força aérea de drones visou alvos militares israelenses em Tel Aviv. Após os recentes ataques, o presidente Trump também se referiu ao Irã e aos Houthis em uma declaração. O mais engraçado da guerra no século XXI é que os rebeldes Houthi responderam à declaração de Trump no Twitter usando sua própria conta. Vamos analisar as declarações. Os terroristas Houthi apoiados pelo Irã foram dizimados por ataques nas últimas 2 semanas. Muitos de seus combatentes e líderes já morreram. Nós os atingimos diariamente, com força crescente. As capacidades deles que ameaçam o transporte e a região estão sendo destruídas rapidamente. Nossos ataques continuarão até que não sejam mais uma ameaça à navegação livre. Os Houthis têm uma escolha clara. Parem de atirar em nossos navios, senão vocês verão do que somos capazes. A verdadeira dor ainda está por vir para ambos, os Houthis e seus patrocinadores no Irã. E agora temos uma resposta para uma conta Houthi, suposta conta oficial dos Houthis do Iêmen. Eles não têm a verificação do governo porque não são considerados o governo iemenita, mas controlam uma grande parte do país. Eles disseram que seus ataques não atingiram um objetivo militar e que não vão parar a menos que sejam impedidos. Algo se perdeu na tradução, pois parece que ele está dizendo que vocês têm que nos parar. Como você ouviu nos clipes anteriores, os Houthis afirmam que atacaram o United States Ship Harry S. Truman, o porta-aviões dos Estados Unidos da América que está atualmente no Oriente Médio. Agora, temos outro porta-aviões, o United States Ship Carl Vinson, vindo do Pacífico para o Oriente Médio, e ele deve chegar ao Mar Vermelho muito em breve. Mas, enquanto ele segue viagem, Harry S. Truman cuida dos negócios. O que quero dizer é que, apesar dos Houthis afirmarem que estão atacando, não há confirmação ou evidência de ninguém sobre isso. Os Houthis dizem que lançaram drones e mísseis, que caem longe do alvo, mas ainda assim afirmam ser um sucesso. Os rebeldes Houthis afirmam que atingiram a aeronave de comando e controle E-2 do porta-aviões United States Ship Harry S. Truman e também afirma que Truman perdeu suas capacidades de comando após esse ataque. Vamos te dar mais detalhes sobre isso. Se verdadeira, a alegação dos Houthi poderia complicar as operações dos Estados Unidos no Mar Vermelho. O E-2 Hawkeye é a aeronave tática de gerenciamento de batalha em todas as condições climáticas baseada em porta-aviões da Marinha, Airborne Warning and Control System.
Airborne Warning and Control System significa Sistema de Alerta e Controle Antecipado Aerotransportado. O E-2 Hawkeye fornece alerta precoce para o grupo de ataque do porta-aviões e o comandante da Força Conjunta. Agora, a função principal do E-2 Hawkeye é o gerenciamento de batalha aérea e funções de comando e controle, como o nome sugere. E o E-2 usa radar computadorizado e sensores de vigilância eletrônica para fornecer análise de ameaças contra possíveis alvos aéreos e de superfície hostis. Apesar de não terem atingido o porta-aviões, os Houthis derrubaram com sucesso um drone MQ-9 dos Estados Unidos da América, o que foi uma grande vitória para eles. Isso mostra que não são um grupo desorganizado como se acreditava, tendo capacidade para lutar contra drones e navios modernos, causando caos no Mar Vermelho. É por isso que os Estados Unidos da América começaram essa missão, e temos o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz compartilhando o objetivo. Queremos garantir que a liberdade de navegação seja restaurada sem o risco de rebeldes atacarem navios civis ou assumirem o controle deles, fazendo a tripulação de refém. Todas as opções estão sempre na mesa com o presidente, mas o Irã precisa ouvi-lo alto e claro. É completamente inaceitável e será interrompido o nível de apoio que eles têm fornecido aos Houthis, assim como fizeram com o Hezbollah, assim como fizeram com as milícias no Iraque, Hamas e outros. A diferença aqui é que os Houthis têm defesas aéreas incrivelmente sofisticadas e também possuem mísseis de cruzeiro antinavio, drones, tipos de drones de ataque que deslizam no mar e até mesmo outros mísseis balísticos. Eles lançaram dezenas de ataques em vários navios de guerra, dezenas de ataques, mais de 175 no comércio global, afundaram vários navios. Eu apenas acho que o povo americano precisa entender o que aconteceu aqui. A administração anterior teve uma série de respostas irresponsáveis. O presidente Trump está chegando com esmagadora força. Nós vamos responsabilizar não apenas os Houthis, mas também o Irã, seus apoiadores. E se isso significa que eles estão mirando em navios que colocaram para ajudar seus treinadores iranianos, Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e outros, essa inteligência, outras coisas que eles colocaram para ajudar os Houthis a atacar a economia global, esses alvos também estarão na mesa. O YouTube apenas... Por isso, o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr está nos explicando exatamente que tipo de armas os Houthis têm e como as conseguiram. A maior parte vem do Irã. Apoiados pela mão sombria do corpo da Guarda Revolucionária do Irã, os rebeldes Houthis do Iêmen perturbaram as rotas de navegação, desafiaram o poderio militar dos Estados Unidos da América e desdenharam da pressão internacional. Apesar dos contra-ataques americanos, incluindo missões de alto perfil com poder aéreo baseado em porta-aviões e bombardeiros Stealth B-2, a situação tática permanece dinâmica. É provável que os ataques dos rebeldes persistam, um testemunho de sua resiliência e do profundo investimento de Teherã nesta última guerra por procuração. A campanha dos Houthis contra o transporte mercante é uma insurgência organizada. Seu arsenal é uma mistura letal de drones, mísseis e engenhosidade naval. Na extremidade inferior, eles implantam drones kamikaze, UAVs baratos fornecidos pelo Irã, como o Shahad-36. Equipados com explosivos e guiados por sistema de posicionamento global rudimentar. Essas ameaças zumbindo enxameiam as rotas de navegação, sobrecarregando com a pura quantidade. Na extremidade superior, os Houthis disparam mísseis balísticos antinavio, como o Mohit ISF de design iraniano, capazes de descidas em velocidade simulada e ogivas devastadoras, entregando até 450 kg de alto explosivo. Mísseis de cruzeiro antinavio, como o ALMANAP-2, adicionam alcance e precisão, atingindo alvos além do horizonte, até 120 quilômetros de distância. Então há um toque náutico. Barcos de superfície não tripulados, carregados de explosivos de baixa tecnologia, basicamente lanchas rápidas como drones, com explosivos militares. Essas ameaças de movimento lento, às vezes lançadas de portos controlados pelos Houthi, como roderia, dependem de sensores eletroópticos para se concentrar em seus alvos. Embora menos comuns,
e apenas uma pequena quantidade tenha sido usada, os barcos de superfície não tripulados sinalizam a ambição dos rebeldes de escalar. A inteligência ocidental aponta para uma sofisticada rede de sensores que sustenta esses ataques. Radares costeiros, UAVs de vigilância e observadores de pequenos barcos transmitindo dados em tempo real para as equipes de mísseis. É o terror de alta tecnologia do homem pobre e está funcionando. Os alvos dos Houthis parecem uma chamada nominal do transporte global. Em 19 de novembro de 2023, eles iniciaram sua campanha sequestrando o Galaxy Leader, um transportador de carros com bandeira das Bahamas ligado a uma empresa israelense. Comandos Houthi e conselheiros iranianos desceram de um helicóptero, apreenderam o navio e o redirecionaram. Seus 25 tripulantes permanecem reféns. Desde então, os rebeldes atacaram mais de 40 embarcações, com 21 sofrendo impactos diretos. Tenha a verdadeira confiança. Um transportador de carga de Barbados foi atingido por um míssil balístico antinavio em 6 de março de 2024, 88,5 quilômetros náuticas a sudoeste de Aden. O míssil provocou um incêndio, matou 3 tripulantes e obrigou os sobreviventes a abandonar o navio. O Indian Naval Ship Kolkata, da Marinha Indiana, interveio para ajudar. O Ruby Mar, um navio de carga com bandeira de Belize, não teve tanta sorte. Atingido por um míssil em fevereiro de 2024, ele mancou por 2 semanas antes de afundar. O primeiro navio perdido para o fogo Houthi. O navio mercante Zagfralia, um navio grego com bandeira maltesa, recebeu um míssil balístico em 16 de janeiro de 2024, enquanto estava a caminho de Israel. Sobreviveu sem danos materiais ou baixas. Ela teve sorte. Outros ataques notáveis incluem o motor Vessel Genco Picard, de propriedade dos Estados Unidos, atingido por um drone no Golfo de Aden, em 17 de janeiro, e o motor Vessel Islander, que pegou fogo após um ataque duplo de mísseis em 22 de fevereiro, 2024. O Sea Champion, com bandeira grega, e o Nevis Fortuna foram ambos atingidos a leste de Aden em 19 de fevereiro, 2024. O Morning Tide, com bandeira de Barbados, de propriedade britânica, e o Star Nazia sofreram danos menores no 6º de fevereiro de 2024, no que os Houthis chamaram de um ataque duplo ao imperialismo ocidental. O padrão, as bandeiras e a propriedade não importam, estejam ligados a Israel ou não. Com a notável exceção de russo, chinês e alguns companheiros selecionados, se um navio mercante navega no Mar Vermelho, ele é um alvo justo. A inteligência ocidental não está adivinhando sobre o pipeline de armas Houthi. É um fato. A Guarda Revolucionária do Irã, a força paramilitar de elite do Irã, é a marionetista aqui, fornecendo hardware, treinamento e dados de alvo. Drones avançados de Teherã, contrabandeados por pequenas embarcações comerciais pelo Golfo de Aden. Os mísseis balísticos e de cruzeiro antinavio foram reengenhados a partir de designs iranianos e montados no Iêmen. Oficiais dos Estados Unidos da América e da Arábia Saudita rastrearam por anos, com supervisão iraniana, o fluxo de componentes de mísseis e partes de veículo aéreo não tripulado traficadas, violando um rigoroso embargo de armas dos Estados Unidos da América, usando equipes da Navy Sea, Air and Land para interceptação. Sou Chuck Farr, líder do esquadrão da equipe 6 dos Navy Sea, Air and Land. Estou prestes a levar você para o campo de tiro. A Guarda Revolucionária não apenas envia armas, ela comanda o show. Analistas apontam para navios de vigilância iranianos como a fragata Al-Braz ou o navio espião Bishad, ambos rondando no Mar Vermelho, fornecendo aos comandantes Houthi informações em tempo real sobre os movimentos dos navios. Os combatentes Houthi treinaram em bases da Guarda Revolucionária no Irã, dominando operações de drones e lançamentos de mísseis sob a tutela da Força Quds. O Hezbollah, representante libanês do Irã, também contribui, aperfeiçoando as táticas dos rebeldes. E essa não é uma aliança frouxa.
É uma rede de comando e controle com Teherã dando as ordens. Mas os Estados Unidos não ficaram parados. A Operação Prosperity Guardian, lançada em dezembro de 2023, une navios de guerra americanos como os destroyers United States Ship Kearney, Stockdale e Spruance, com aliados para proteger o transporte. Esses pesados da classe Arleigh Burke derrubaram dezenas de drones e mísseis, desde 3 UAVs iranianos e um míssil Houthi, em 6 de fevereiro, até 8 drones e 5 mísseis balísticos antinavio em 11 de novembro de 2024. Mas a defesa não é suficiente. Washington partiu para o ataque. O poder aéreo de porta-aviões tem sido decisivo. Desde janeiro de 2024, os caças Stealth F-30 e 500 do United States Ship Dwight Eisenhower têm bombardeado alvos Houthi, atingindo locais de mísseis e estações de radar. Em 9 e 10 de novembro de 2024, esses caças de quinta geração obliteraram depósitos de armas perto de Houthi e parte de uma campanha de 7 ondas que incendiou bunkers, lançadores e linhas de montagem. A ala aérea do Ike não está sozinha. Os FA-18 Super Hornets se juntaram à briga, nivelando defesas costeiras com munições guiadas com precisão. E então vieram as grandes armas, B-2, Stealth Bombers. Em 17 de outubro de 2024, o presidente Biden autorizou um raro desdobramento desses gigantes com asas de morcego da base aérea de Whitman, em Missouri. Qual era a missão deles? Destruir bunkers subterrâneos, Houthi, depósitos de armas fortificados e outras instalações escavadas profundamente no terreno montanhoso do Iêmen. Lançando munições de ataque conjunto, JADAMs, os B-2 criaram crateras em 5 locais, visando esvaziar os estoques de mísseis dos rebeldes. Foi uma demonstração de poder aéreo estratégico e uma mensagem para Teherã, tanto quanto para o Iêmen. Podemos alcançá-lo em qualquer lugar. O Comando Central dos Estados Unidos chamou de ataque de precisão para degradar as capacidades dos Houthi, mas os rebeldes mal piscaram. Os Houthis controlam a costa oeste do Iêmen, de Houdia a Midi, dando-lhes uma linha de fogo de 320 quilômetros no Mar Vermelho. Suas armas, mesmo degradadas pelos ataques americanos, ainda são poderosas. Recargas de mísseis e enxames de drones continuam vindo do Irã. E o transporte marítimo sofreu um golpe. 12% do comércio global já navegou pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Mas agora, as empresas de navegação fazem um desvio ao redor da África. E isso aumenta os custos e atrasos. A Operação Prosperity Guardian escoltou mais de 1.500 navios. Mas os Houthis ainda conseguem acertar. Mais de 30 ataques desde novembro de 2023. A boa notícia? Os navios mercantes modernos são grandes e menos acertos causam apenas danos limitados. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido bombardearam locais Houthi. 60 alvos em 11 de janeiro de 2024 sozinhos, mas os rebeldes se adaptam. Lançadores móveis, esconderijos ocultos e o reabastecimento do Irã os mantém na luta. A diplomacia de canhoneira de Washington, porta-aviões, destroyers e bombardeiros furtivos não os deteve. Os Houthis se deleitam no caos, se apresentando como Davi diante do Golias americano, e seu moral é alimentado por cada ataque desafiador. Os Houthis, encorajados pelo apoio iraniano, veem isso como uma guerra santa e uma vitória de propaganda. Cada ataque aumenta sua credibilidade no eixo da resistência. Os contra-ataques dos Estados Unidos da América doem, mas não param. Teherã está muito investido e os rebeldes são muito teimosos. Podemos esperar mais mísseis, mais drones e mais navios incapacitados. Então, a dança tática continua. Washington projeta poder, os Houthis revidam, e são as tripulações mercantes que pagam o preço.